E aí, pessoal, boa noite. Iniciando mais uma transmissão ao vivo, mais uma live. Que bom que vocês estão chegando aí, se conectando. Sejam bem-vindos. Nessa transmissão de hoje eu vou falar de algumas lives, melhor dizendo, alguns stories, né? Que eu fiz hoje, no dia de hoje. Também vou falar do feed, que coloquei ali um post bem reflexivo, né? E de algumas perguntas que eu recebi aqui também. Falando um pouquinho dos stories hoje que eu coloquei mais pela manhã, sejam bem-vindos, olá, oi. Vaninha, Rochas, Vanessa, Ana, sejam bem-vindos. No dia de hoje eu coloquei um stories, uma sequência de stories ali falando um pouquinho sobre o ânimo, né? Como é que tá teu estado de ânimo para iniciar, entre aspas, né? Iniciar esse restinho de semana, né? Iniciar de modo um pouco mais produtivo, trabalho, estudo, voltar um pouco mais para a normalidade. Alguns vão emendar ainda só na semana que vem que retomam, né? Mas um ponto para se pensar é como é que está teu ânimo, né? Você descansou nesse carnaval? Cansou o seu corpo? Cansou sua mente? Como é que foi essa intensidade de ações, né? Então, por isso que eu fiz aquela pergunta, como é que está teu ânimo? É legal que nesse momento você vá parando um pouquinho para sentir como é que está o seu corpo, como é que está a sua mente, suas emoções, como é que você está em termos de fluxo. Você se sente um pouco lento, um pouco acelerado, empolgado, cansado, desmotivado? Esse tipo de fluxo interno é importante que você mapeie e que dê a atenção devida para repor isso de algum modo. Às vezes você precisará fazer um descanso mais físico, às vezes é um descanso mais mental. Escutei muita música, falei com muita gente, preciso de silêncio, né? Às vezes eu vou estar com o corpo muito ativo, mas eu preciso de silêncio, ou às vezes vou precisar dormir, descansar um pouquinho, ou não, já descansei muito. A Lucy falando, né? Já descansei muito, exatamente. Então, agora eu vou me permitir estar mais ativo, um pouco mais produtivo, né? Depende também do planejamento que cada um teve, né? Às vezes não teve, né? Ao longo desses dias que se passaram. Então, a ideia sempre é suprir um pouco aquilo que falta. Então, sinto que falta algo, tento me dar de algum modo aquilo. Um descanso, um silêncio ou um nível de interação um pouco maior. São formas... Aí, obrigado, Dé. Trouxe um copinho d'água para mim aqui. Então, dar um pouco dessa atenção a si mesmo vale a pena não só nessas épocas pós-carnaval, mas sempre. O Luciano, tem como a psicoterapia amenizar os ciúmes? Vou anotar essa pergunta aqui, Luciano, e vou procurar respondê-la, ok? Mais ao final da transmissão de hoje. Ciúmes. Beleza? E esse foi o primeiro stories que eu fiz aqui. Também coloquei no stories lá um pouco da atividade física que eu estava fazendo, de calistenia. Acabei não completando todo o circuito que eu gostaria de ter feito, mas algo muito positivo, né? Conectar mente e corpo é algo que gera um equilíbrio do bem, muito positivo, né? Então, cada um vai ter um tipo de afinidade mais específico, né? Com alguma movimentação física, corporal. É importante que você venha a identificar que tipo de movimentação física ou atividade você gosta de fazer, que tem mais a ver contigo. Eu encontrei muita afinidade com a calistenia, por exemplo. Então, me ajuda a equilibrar um pouquinho. Eu ainda vou conseguir fazer aquele de ficar na horizontal lá com o corpo parado. Vamos ver se dá certo. Tá melhorando. Já fiquei 0,2 segundos. Vamos lá, né? E também coloquei um outro stories hoje, um pouco mais ao final da tarde. Oi, quem tá chegando, sejam bem-vindos. Coloquei também um stories ali. Eu dediquei um tempo para repensar um pouco como é que está a estrutura do meu site, como é que está a estrutura das coisas que eu tenho feito, como é que eu tenho comunicado isso para vocês também. E tem sido uma revolução interna aí. Estou mexendo com muita coisa, resgatando atividades que antes eu fazia também, recolocando elas de um modo diferente. Então eu estou mudando um pouco o meu estilo. Até o Instagram está sendo bem interessante para isso, porque eu estou tendo que me rever em muita coisa, o que é bom. À medida em que eu vou falando, me posicionando, me colocando, eu também vou tendo que pensar um pouco mais a minha postura e o meu direcionamento de vida,
Então está sendo bem legal. Então o site ele vai ter uma pegada um pouco mais ampla a respeito de tudo que eu faço. Alguns de vocês vão descobrir algumas coisinhas novas de mim, o que é bem legal e algo que logo vai estar no ar, né? E eu procurei fazer aquilo de um modo mais interativo. Até eu coloquei ali no Stories ali, mexendo com os papeizinhos, assim, concretizando um pouco mais as ideias. Funciona bem, ajuda. Tive que liberar a mesa toda ali para eu poder organizar aquelas ideias. Foi bem bacana. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, fiz uma postagem hoje, no final da tarde também. Tá no feed ali, quem quiser depois, quem não viu, clica lá para acompanhar. Que fala sobre os sonhos, né? E aí eu coloco assim naquela frase, né? Preste atenção em quem alimenta seus sonhos. E aí coloquei também... Deixa eu puxar. Aí. Pare por um instante e olhe ao redor. Veja quem caminha ao seu lado. Abrace agora mesmo essa pessoa, mesmo que seja em pensamento. O que eu quis dizer com isso? Aquelas pessoas... Acelerei aqui. Aquelas pessoas com quem você tem interações, aquelas pessoas que você sente que torcem por você, que caminham ao seu lado, não necessariamente estarão ao seu lado de modo físico. Como assim? Pode não estarem perto geograficamente, podem até mesmo já terem morrido, falecido. Às vezes você vai se sentir um pouco sozinho e fala, pô, não tem ninguém ao meu lado. Opa, como assim? Ninguém mesmo. Deixa eu parar para pensar, deixa eu lembrar do que foi a minha história, do que é minha vida hoje, do que já foi minha vida anteriormente. Deixa eu ver quem que já caminhou ao meu lado, quem que já esteve de algum modo me incentivando, torcendo por mim. Essas pessoas habitam o seu coração, habitam as suas emoções, habitam os seus pensamentos. Cada memória que a gente tem, ela reflete em nós enquanto uma vida interna. É como se fossem personagens internos que carregamos. Os personagens das pessoas que nos acompanham ainda hoje, o personagem das pessoas que já passaram pelas nossas vidas. Cada um deles carrega uma voz, carrega uma intenção, carrega um sentimento. E é importante que a gente identifique quem são esses que de algum modo nos acompanham, que estão ao nosso lado. Então, pelo menos em pensamento, permitir-se abraçar, reconhecer, é uma forma de você gerar um autoacolhimento, né, de si, o que é bem legal, funciona bem, é bem interessante, é o que a gente chama de uma realidade suplementar. Você identificar esses personagens internos, que a gente chama de memórias, são as pessoas que a gente lembra, pensa. Fisicamente não está ali, mas ela está aqui, está no meu pensamento, então já me habita, então é real. Nesse sentido, sim. E aí é legal pensar nisso, né? Da gente pensar em abraçar, em acolher, em expressar gratidão por essas pessoas que a gente sente, sim, que nos incentivam, aquelas que nos ajudam, nos alimentam em nossos sonhos. Então isso é bem poderoso. O pessoal, eu estava precisando ouvir isso hoje, Luciano, legal, o Ralph lá falou, caraca, eu acabei de abraçar, o meu pai que já faleceu, como você sabe disso? Não sei, estou sabendo agora, mas é algo muito real, é muito forte, muito intenso. É um modo da gente lidar também com o luto, lidar com a falta, lidar com a solidão, de a gente poder identificar esses personagens internos que nos habitam, essas pessoas que moram no nosso coração. Reconhecê-las e demonstrar gratidão por elas é extremamente importante. Como é que a gente faz isso? Simples fato da gente permitir imaginar, visualizar um abraço, um reencontro, uma nova conversa, imaginativamente. Isso é um processo de realidade suplementar. É quando nos permitimos fazer circular certas emoções que muitas vezes ficam ali retidas, contidas e que podem bloquear nossa espontaneidade, nossa criatividade. Quando nos permitimos fazer trocas com aqueles que nos habitam internamente, isso é muito libertador, é bem bacana. Às vezes a gente se encontra com a nossa própria criança interna e isso também nos ajuda bastante. Então, sempre que a gente se depara com esses personagens que nos querem bem, de algum modo, se podemos acolher e sinalizar esse aspecto de gratidão, vale muito a pena. Então, fica a dica dessa parte. Outra coisa que é legal de falar aqui é das perguntas que me fizeram. Então, vamos lá. Vitor, você tem medo de arriscar? Foi a pergunta que eu recebi.
Boa pergunta. Medo, ele existe. O medo sempre é... Deixa eu ajeitar. O medo sempre é algo presente, é do ser humano. Ele, ao mesmo tempo, está presente quando desconhecemos algo. O medo é um indicativo de que precisamos conhecer melhor alguma coisa. Alguma coisa fora da gente, às vezes alguma coisa dentro da gente. Quando colocamos de correr riscos, muitas vezes é porque desconhecemos algo de nós mesmos. Podemos desconhecer, inclusive, as nossas intenções. Pare para pensar um pouquinho. De repente você quer mudar de emprego, quer trocar de exemplo, coisas que eu vejo com certa frequência. Eu quero, não estou satisfeito na minha relação, quero mudar de relação, ou quero terminar um relacionamento, quero mudar meu esquema de vida, mas não faço, permaneço, mesmo infeliz. O que acontece nessas situações? Não quero dizer que sempre é assim, mas o que acontece? Geralmente, temos aí algo desconhecido de nós mesmos, principalmente no que se refere às nossas intenções, ao desejo, à vontade. Eu não sei muito bem o que eu quero. Tá, mas eu sei o que eu não quero. Ó a diferença. Eu sei o que eu não quero. Eu não quero mais estar com fulano, não quero mais esse emprego, não quero mais essa direção de vida. Tá, mas e o que quero então? O que buscaria? É muito mais difícil eu largar, abandonar ou sair de um lugar. É muito mais difícil fazer isso quando eu não sei o que eu quero realizar. Calma lá, acho que falei um pouquinho errado. Deixa eu retomar. É muito mais difícil eu sair de algum lugar, de fazer algum processo de mudança, quando eu não sei muito bem para onde eu quero ir. Eu posso ter a vontade de não estar mais ali. Mas se não é ali, onde é então? Que lugar é esse que eu tenho que ir ou quero ir? Então é importante que eu identifique, conheça mais de mim nas minhas intenções e vontades, nos meus desejos. À medida em que eu reconheço e identifico isso com mais clareza, tenho muito mais chance e coragem de arriscar. E, consequentemente, os medos que me habitavam podem se tornar muito mais avisos de prudência, de reflexão, do que bloqueios e impedimentos. Não é que não vai sentir medo, mas a pessoa não será bloqueada frente a esse sentimento. Então, o medo ele vem para sinalizar um pouco de um desconhecer de si mesmo, principalmente naquilo que se quer, dos desejos e das vontades. É um pouco por aí. Então, fiquem essa reflexão. O que ajuda a saber mais de si? Um processo psicoterapêutico pode ser muito bem-vindo, mas é só assim, Vitor? Não, um processo psicoterapêutico acelera isso, com certeza. Ajuda muito leitura, ajuda muito uma autorreflexão, a meditação, ajuda muito conversar com as pessoas, principalmente com aquelas que torcem por você, que te ajudam a sonhar. Então, essas pessoas com certeza podem lhe ajudar também a identificar mais aquilo que você quer. Então fica a dica aí também, tá? Outra coisa que me perguntaram. Vitor, o que você indica para ter uma vida equilibrada emocionalmente? É uma pergunta ampla, né? Mas antes de respondê-la, vale a pena a gente pensar um pouquinho... Lucy falando. Se não sei o caminho atual a seguir, qualquer caminho é propício. Tipo isso. Exatamente, é isso que eu tô falando. Bem por aí. Né? Então, voltando para aquela pergunta agora que eu estava, o que você indica para ter uma vida equilibrada emocionalmente? Antes de responder isso, é legal de pensar o que seria um equilíbrio. Que noção é essa que a gente tem de equilíbrio, afinal? Equilíbrio é algo estático? Pensa numa balança, né? Então, colocou coisas iguais aqui, está em equilíbrio. Isso é uma noção de equilíbrio. A noção com a qual eu trabalho bastante, do ponto de vista emocional, entendendo que o equilíbrio é algo em movimento constante. Então, o equilíbrio ele é dinâmico, ele é em movimento. Então, ele é um equilíbrio que ele não é parado, ele tem oscilação. Oscilação, como assim? Não quer dizer que a balança vai estar o tempo todo assim e nem tanto assim. E nem que ela vai ficar oscilando com amplitudes muito elevadas. Mas o equilíbrio ele indica, assim, uma oscilação entre o quê? Entre os nossos sentimentos. Quais sentimentos, Vitor? Os mais
variados possíveis, né? O ser humano tem lá suas emoções, desde as mais básicas às mais complexas. É importante que a gente permita que essas emoções transitem e não estagnem, né? Então, que elas transitem, que elas passem, que elas oscilem, sim, à medida em que são chamadas à tona. O que eu quero dizer com isso? Há situações na vida em que vão nos pedir um sorriso, uma risada, há situações na vida que vão nos pedir lágrimas de tristeza, há situações na vida que vão nos pedir um pouco a fúria, a raiva, né? Um posicionamento mais firme, às vezes um recuo, às vezes o medo. Há muitas situações, para cada uma delas uma certa emoção é mais adequada, né? Porque nos diz da nossa intensidade humana. Então é importante que a gente possa reconhecer cada emoção no seu devido contexto e permitir com que essas emoções se expressem. O sentimento de raiva, muitas vezes, do ponto de vista social, ele acaba sendo um sentimento feio, né? Mal-vindo, né? Não muito bem aceito. Pipi não, porque quando a gente não aceita esse sentimento, quando a gente nega que a gente está com raiva, quando a gente nega que a gente ficou frustrado, que a gente está chateado, a gente faz com que esse sentimento fique e estagne, né? A gente faz com que esse sentimento não circule de modo equilibrado, né? Então, um equilíbrio emocional, ele visa uma expressão, uma comunicação mais clara das emoções, mesmo que essas emoções possam não ser muito bem-vindas por mim ou pelos demais. Então, há formas de se expressar sim com adequação uma raiva, há formas de se expressar sim com adequação uma tristeza, né? É comum que a gente perceba de repente alguém, né? Talvez você já tenha passado por isso em algum momento, de ver ou vendo alguém ou estando naquela situação de tristeza, em que por estar na tristeza, às vezes você está um pouco mais quietinho, silencioso ou até mesmo choroso, e que alguém chegue do teu ladinho assim, ou você já chegou nessa pessoa e fala assim, bate nas costas, não chora, não fica assim. Parece um gesto de acolhimento, né? A intenção é de acolhimento, mas muitas vezes esse gesto, essa fala, bloqueia o sentimento de tristeza. Como assim não chore? Posso chorar sim. Posso me permitir estar triste, posso me permitir estar quietinho, posso me permitir ficar na minha. Eu estou expressando a minha emoção. Claro que a outra pessoa, por não saber o que se passa e querendo ajudar, mas não sabendo muito bem como, fala, não chore, ânimo, vamos lá. Mas daí é como se a única coisa autorizada fosse ser feliz, ser alegre, estar sempre bem, estar sempre de modo legal com a vida, tudo bem, mas não posso me sentir mais triste, para baixo, ou às vezes eu tô irritado, tô meio brabão lá. Falou, deixa disso, não fique brabo assim, qual é? As pessoas recuam, não aceitam muito bem determinados tipos de sentimento. Quando a gente pode expressar e se fazer ser acolhido nesses tipos de sentimento, isso faz com que a gente possa ter um equilíbrio emocional mais dinâmico, mais em movimento e mais saudável, preserva mais a nossa espontaneidade emocional. Então essa é uma dica que eu posso dar frente a essa pergunta. A Lisa perguntou ali, você acha que alguém pode amar alguém na mesma intensidade que a odeia? Não só pode, como acontece muito, Lisa. Dizer que isso é saudável aí é uma outra história. Se às vezes a intensidade do amor e do ódio é muito intensa, aquilo que eu falei de uma oscilação às vezes muito, muito ampla, né? E aí tem que ver o que está fazendo essa oscilação ser tão intensa. Provavelmente existem algumas questões intrapsíquicas e interrelacionais que dificultam mais a relação. O que eu quero dizer com isso também? É como se determinadas situações ativassem algumas marcas internas minhas, alguns traumas, algumas emoções que eu não sei lidar muito bem e acabo reagindo a elas com muita intensidade. Merece, sim, um acompanhamento emocional em situações assim, um acompanhamento profissional, melhor dizendo. O Div perguntou ali, depois eu vejo que já passou a pergunta. Vitor, como manter os sentimentos instáveis sem tantas oscilações? Thalita, é isso que eu estou falando. O melhor modo é fazer com que essas emoções fluam, se expressem. Expressar quer dizer o quê? Comunicá-las, né? Poder dizer para a pessoa, por exemplo, se eu estou brabo, eu não preciso reagir com brabeza, mas eu posso falar, eu tô brabo, essa situação não tá me deixando feliz, tô intranquilo, não tô legal.
É importante que eu sinalize. Verbalizar é um caminho mais possível, menos destrutivo para este tipo de sentimento, por exemplo. Agora, acontece muito das pessoas reagirem com a raiva tão somente sem poder comunicá-la de fato no que se passa. Então, ela traz a destrutividade e não gera uma harmonia do meio, do contexto, né? Claro, vai gerar um pouquinho mais de transtorno. É isso que às vezes as pessoas evitam, né? Saem de cena quando veem alguém irritado. Mas a ideia é expressar, comunicar sempre. Isso ajuda bastante, né? E dos ciúmes, eu anotei os ciúmes aqui, que o Luciano, se não me engano, tinha perguntado. Depois eu vou tentar achar aqui para poder responder isso na próxima live. Tem como a psicoterapia amenizar os ciúmes? É isso aí, o Luciano perguntou, tem como a psicoterapia amenizar os ciúmes? Com certeza, Luciano. Ela é garantia de que será resolvido? Não, não é garantia. O ciúmes é um sentimento bastante complexo que envolve algumas emoções que são de base interna, mas que referem-se ao contexto externo também. Com certeza, o ciúme indica uma insegurança diante de algo, uma insegurança daquilo que eu percebo do ambiente e não sei lidar. Então, indica uma falta de conhecimento de mim mesmo. A psicoterapia pode lhe ajudar a conhecer mais de si ao ponto de lhe deixar mais seguro, mais estável frente a certas coisas que você percebe do meio, né? Se da pessoa com quem você convive, de repente existem situações que lhe deixam muito inseguro, sai para trabalhar e não me dá notícias, ou fica fora de casa e eu não sei o que está acontecendo, fico inseguro. Então, esse tipo de informações, à medida em que você vai conhecendo mais de si, isso lhe torna mais autoconfiante, né? Com uma autoestima, geralmente tem uma autoestima mais para baixo em situações de ciúme, né? E eu acabo jogando a minha insegurança no ambiente externo, né? Culpabilizando o outro, né? Ou os outros frente a essa insegurança. Mas à medida em que eu conheço mais de mim, minha autoestima tende a ficar um pouco mais elevada, meu autoconhecimento mais refinado, o que faz com que eu me sinta mais seguro diante de fatos e acontecimentos da vida, tornando mais irrelevantes certas situações que seriam gatilhos para um ciúme, ok? Então, se não faz psicoterapia, busque lá um psicoterapeuta, isso pode fazer muita diferença na sua vida, com certeza. Se já faz, toca a ficha lá com o seu terapeuta, aprofunda mais essa temática que pode ser muito bem-vindo, tá? E, gente, é isso. Hoje é quarta-feira, quarta de cinzas, pessoal retomando as atividades. Sexta-feira, às 22 horas e 22 minutos, estarei novamente aqui no ar, fazendo nova transmissão. Bom restinho de semana, valeu pela participação e a presença de vocês aqui. Fiquem bem, um grande beijo e até sexta. Tchau, tchau. Beijão.